Opa, como vai? Tudo certo? Bom, na aula passada então a gente criou esse método aqui para obter, aí os IDs das perguntas feitas, formatado ali, pronto para nossa query, de consultar as perguntas. A query ali que a gente fez para que as perguntas não se repitam, Bom, o que a gente precisa agora, Bom, todo jogo ele tem um looping, um looping. Então, basicamente é o fluxo de execução do jogo. Então o jogo ele vai acontecendo. Em algum momento o jogo ele tem que terminar, tem que parar quando o jogador perde, ou de acordo com alguma outra lógica, Bom, então a gente vai implementar aqui então uma espécie de fluxo, do nosso jogo. Mas para isso, então a gente precisa ter acesso, ao botão do enunciado e das alternativas aqui no nosso controller. Então, o que a gente vai fazer, Bom, eu tenho aqui então o meu layout de tela principal. Eu vou dar um fxid. Eu vou colocar um fxid aqui para o enunciado e para os botões de alternativa, para que a gente consiga ter acesso a eles ali no controller, tá? Pelo bind ali do @fxml, da anotação. Então, eu vou colocar o seguinte, fx, id é igual. Vou colocar aqui como btn enunciado, tá? Tá em amarelinho aqui porque ainda a gente não definiu esse atributo aqui no nosso controller, tá? Eu vou copiar, eu vou colocar aqui também para esses 4 de baixo. 1, 2, 3, 4, que são os botões de alternativa. Bom, então esse aqui btn enunciado, esse aqui eu vou colocar como btn alternativa 1, esse aqui como btn alternativa 2, esse aqui btn alternativa 3 e esse aqui btn alternativa 4. Pronto, agora eu posso fazer um bind, desses botões aqui no meu controller. Então, eu vou ver aqui em cima, e a gente já tem aqui alguns atributos que a gente está referenciando. Então, eu vou colocar aqui novos atributos, os que a gente declarou aqui como fxid no layout de tela principal. Então, eu vou colocar aqui, private, então é do tipo button, tá? É um botão aqui do javafx.cine.control, tá? Não é do java.awt, atente-se nisso, tá? Um pacote de importação. Vou colocar aqui então como btn enunciado, tá bom? Vou colocar também para os outros, que a gente criou, vou colocar aqui btn alternativa 1. Deixa eu copiar aqui o texto deles. Aí eu só mudo o final, Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 e o alternativa 4. Vou salvar, Ctrl S. Aqui, ainda continua o warning, porque a gente tem que fazer o bind agora com a anotação @fxml. Em todos eles. Então, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Então, agora, aqui os warnings desapareceram. E aqui também. Vou salvar, Ctrl S, tá? Porque agora ele reconheceu, Ele reconheceu que a gente fez um bind aqui. Bom, então, o que a gente precisa agora? Então, a gente precisa basicamente das perguntas, A gente precisa varrer as perguntas aí para as perguntas serem lançadas aí na tela para o usuário responder. Então, vamos criar uma espécie de looping aqui para o nosso jogo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método aqui, um método privado, que eu vou usar ele aqui na classe. Não vai retornar nada, ele vai processar alguma coisa, Então, processar perguntas. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, como argumento do método, eu vou colocar o quê? O nível da pergunta que eu quero. Porque eu posso ter aqui os níveis fácil, normal e difícil, Então, eu informo o nível que eu quero e o processamento vai ser feito, então, em cima desse nível, tá? Bom,
Bom, então o que eu preciso aqui? Né? Eu preciso, então, primeiramente, de uma lista de perguntas. Tá? Então eu vou ter que ter uma lista de perguntas para, em cima dessa lista, eu poder criar o fluxo do jogo. Então eu vou criar aqui uma lista de pergunta, vou colocar aqui como perguntas é igual. Aí eu vou pegar aqui o nosso pergunta service. Deixa eu ver se a gente tem um pergunta service aqui, acho que a gente não tem, né? A gente não tem, então deixa eu declarar ele aqui, ó. Private, pergunta service. Agora aqui no meu construtor eu preciso também instanciar, né, o meu serviço de pergunta, tá? Então, beleza. Agora então eu vou vir aqui, ó, pergunta service.listar. Eu tenho aqui o método listar, que tem esse construtor. Ele retorna, ele pede aqui, né, os IDs das perguntas já feitas e o nível. Então, qual que são os IDs das perguntas feitas, né? Eu tenho esse método aqui, ó, que retorna para mim, né, esses IDs. Então, eu posso chamar ele aqui, ó, get IDs perguntas feitas formatado, e posso passar o nível que eu recebo como parâmetro do método, né, processar perguntas. Então, assim eu consigo obter uma lista de perguntas, importante, né, perguntas que não são repetidas. Tá? Aqui eu estou passando aqui como argumentos do método listar os IDs das perguntas que já foram feitas, tá? Então ele sempre vai listar para mim as perguntas que ainda não foram feitas, porque essa é uma das regras do jogo, né? Da lógica de negócio, né? A gente não pode repetir as perguntas durante todo o fluxo do jogo. Então aqui ele vai listar com base nas perguntas que já foram feitas, então ele não vai trazer as perguntas que já foram feitas, tá? A gente fez essa lógica aqui no método listar, né? Você deve estar lembrado disso. Aqui eu tenho que importar essa classe pergunta, né? Deixa eu colocar o mouse aqui, ó, import pergunta, br.com.showmilhão.model. E, ok. Bom, agora tem a lista de perguntas. Vão ser processadas ali na tela do usuário, do jogador. Agora, então, o que eu vou fazer? Bom, eu preciso varrer essa lista de perguntas para me criar o fluxo do jogo. Então, como é que eu posso fazer isso? Né? Eu poderia utilizar, por exemplo, aqui um for each, né? Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. For each tradicional, ou então eu posso também utilizar aqui, ó, perguntas.for each, né, da expressões lambda aí, colocar um P que vai representar cada elemento, né, aí da minha lista de perguntas, né, cada pergunta, coloco aqui a setinha da expressão lambda e abro e fecho as chaves. Então aqui dentro eu posso implementar o fluxo, então, aí do meu jogo, tá? Então o que a gente tem que fazer, né? Bom, primeira coisa, eu tenho que setar ali no meu IDs de perguntas feitas, né, que é uma lista de inteiro, que tem ali então os IDs das perguntas que foram feitas, né? Então tem que adicionar o ID dessa pergunta, porque essa pergunta é a primeira pergunta que vai ser lançada na tela. Então, ó, coloco aqui p.getID, tá? Bom, se acontecer isso com você, tá? Você digitar aqui a letra P, ponto, não aparecer nada, coloca um ponto e vírgula aqui no final da expressão, que resolve, ok? Bom, então, eu estou adicionando na minha lista de IDs de perguntas feitas o ID dessa pergunta, dessa primeira pergunta aqui, que está sendo feita, né, que vai ser lançada na tela. Bom, agora eu preciso setar ali no enunciado, do botão do enunciado, eu tenho que setar o texto da pergunta. Então, ponto set text. Coloco aqui o P na minha pergunta e busco pelo get enunciado. Beleza? Bom, o que mais que eu preciso agora? Bom, agora eu preciso de uma lista de botões. Deixa eu separar aqui, até para ficar mais fácil de você entender. Bom, agora eu preciso de uma lista de botões, tá?
que basicamente são as alternativas. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma lista de botões, né? List de button. Eu vou colocar aqui como botões randomizados, tá? É igual. Bom, como que eu passo uma lista, então, né, direto aí, sem precisar instanciar uma lista e tudo mais, né? Posso fazer da seguinte forma, ó. Arrays, pacote java.util.asList. Aqui eu posso passar os botões, ó. Então, por exemplo, btn alternativa 1, btn alternativa 2, btn alternativa 3 e btn alternativa 4. Tá? Então, com isso, eu tenho uma lista de botões, que são os botões ali que a gente fez o bind agora, aqui na tela principal, que a gente declarou aqui com XML. São esses botões aqui, 1, 2, 3 e 4, nossos botões lá das alternativas, né, da resposta correta. Então agora eu tenho uma lista desses botões, eu coloquei como os botões randomizados, porque a gente vai embaralhar esses botões, a gente vai randomizar eles, tá? Que é uma forma aí da gente embaralhar as respostas, né, nos botões. Bom, feito isso, né, o que eu preciso agora? Eu preciso agora setar as opções de resposta nos botões. Então eu vou pegar aqui, ó, botões randomizados, .get, na posição 0, ou seja, meu primeiro botão, eu vou setar o texto dele como a alternativa 1, tá? Aí eu vou copiar isso daqui, vou colocar também para os outros botões, tá? Só que esse aqui é o meu primeiro botão, meu segundo botão, meu terceiro e meu quarto botão, tá? Posição 0, né, que é o meu primeiro elemento da lista, meu primeiro botão. Posição 1, 2 e 3. Né? Então lembra que a lista sempre começa com posição 0. Então aqui eu dei meu primeiro, meu segundo, meu terceiro e meu quarto botão. Então aqui no meu primeiro botão eu vou setar a alternativa 1, no meu segundo botão a alternativa 2, no meu terceiro botão a alternativa 3, no meu quarto botão eu vou setar o quê? A resposta. Né? Ó, eu preciso ter um dos botões tem que ser a resposta. Agora, não necessariamente a gente vai utilizar essa ordem, tá? A gente vai embaralhar esses botões, né? Então a gente vai randomizar eles, a gente vai fazer com que eles fiquem misturados ali na hora de serem renderizados na tela. Então nem sempre o primeiro botão vai ser a resposta 1, 2 e 3, a resposta, as alternativas na verdade, né? Nem sempre o primeiro botão, o segundo e o terceiro vai ser a alternativa 1, 2 e 3 seguidas, e o quarto botão sempre a resposta, né? Porque senão o usuário capta isso aí na hora do jogo e ele sempre vai saber que a resposta correta está lá no quarto botão. Então, para a gente embaralhar isso, para a gente randomizar isso tudo, a gente pode utilizar essa estratégia aqui, ó, do collections, pacote java.util.shuffle. E aí eu passo a lista que eu quero que os elementos sejam embaralhados, randomizados, misturados, que é basicamente nossos botões. Tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo embaralhar, misturar, randomizar os meus botões na tela. Então, numa pergunta, de repente, essa alternativa 1 pode ir para o botão 3, a alternativa 2 ir para o botão 1, a resposta tá lá no botão 1, né? Então, é uma forma da gente realmente atrapalhar o jogador mesmo, para que ele nunca capta, saque que sempre tem um botão específico da resposta. Então, a gente tem que fazer esse shuffle aí para embaralhar as alternativas e a resposta nos botões, ok? Bom, então, para não ficar muito grande, né, essa aula, a gente vai continuar então a implementação aqui desse método de processar perguntas na próxima aula. Então, até a nossa próxima aula.